Então, o próximo teorema fala o seguinte: em uma mesma circunferência ou em circunferências congruentes, ou seja, com o mesmo raio, duas cordas, né? Então, duas cordas vão ser congruentes se e somente se são congruentes os arcos correspondentes, né? Então, eu tenho aqui duas cordas, tá? AB e CD. Eu quero mostrar, então, que elas vão ser congruentes, ou seja, vão ter o mesmo tamanho, se e somente se os arcos menores, então o arco AB e o arco CD aqui, vão ser congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então basta mostrar que o ângulo, né? Então é só uma questão do ângulo, porque a medida do arco é a medida do ângulo. Então eu quero mostrar que esse ângulo é congruente a esse aqui. Tá? Se e somente se. Então aqui eu tenho um caso de um resultado de ida e volta, se e somente se, tá? Então, primeiro a ida, então, o que tem antes do se e somente se vai ser a minha hipótese. Então, por hipótese, as duas cordas são congruentes. Então, por hipótese, o tamanho do AB e o tamanho do CD é o mesmo, tá bom? Então, com essa situação. Bom, aí observe o seguinte, pessoal, aqui eu tenho um triângulo, né, isósceles, que aqui é R, aqui é R, e aqui eu tenho um outro triângulo que é isósceles, que é porque aqui é R e aqui é R, né? As duas circunferências aqui têm que ter o mesmo raio para serem congruentes, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter dois triângulos aqui, né? O AO1B e o DO2C. Então, tem esses dois triângulos aqui. Mas vejam só, esse lado é igual a esse lado é igual a esse. E por hipótese, esse lado é igual a esse, porque as duas cordas são congruentes. Então, por hipótese, AB é igual a CD. Tá? Então, isso aqui implica, pelo caso lado, 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 a gente tem que o triângulo AO1B, então temos que o triângulo AO1B é congruente ao triângulo DO2C, tá? Então esses dois triângulos são congruentes. Se esses dois triângulos são congruentes, daqui a gente tira o quê? Que o ângulo, esse ângulo AO1B é igual ao ângulo DO2C. Ok? Então a medida desse ângulo aqui, vamos colocar um M aqui só para ficar mais coerente aqui com o que a gente vem escrevendo. Então a medida desse ângulo é igual à medida desse ângulo. Só que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo central. Então a medida desse ângulo é a medida do arco. Então isso aqui é a medida do arco AB, o arco menor AB. E aqui desse lado, a medida desse ângulo, esse é um ângulo central também. Então a medida desse ângulo é a medida desse arco. É a medida do arco DC. Tá? Então quer dizer que a medida do arco AB é igual à medida do arco DC, como a gente queria mostrar, são congruentes os arcos correspondentes. Tá? Então com isso a gente mostra a ida. Tá? E agora como que vai funcionar a volta? Vamos ver se a gente consegue escrever a volta aqui nesse pedacinho. A volta, então, a minha hipótese é o que está depois do se e somente se, e o que eu quero mostrar é o que está antes. Então, eu vou supor que os ângulos são congruentes. Então, por hipótese, então a minha hipótese é o quê? Que os ângulos são congruentes. Então, que os arcos são congruentes. Então, que a medida do arco AB é igual à medida do arco DC. Tá? Então, os dois arcos aqui são congruentes. Tá? O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o que vem antes do se e somente se. Eu quero mostrar que as duas cordas são congruentes. Então, a minha tese é que AB é igual a BC. É isso que eu quero mostrar. Bom, então eu tenho que esses dois ângulos aqui, bom, como os arcos são iguais, né, quem é a medida do arco AB? Como é um arco menor, então a medida do arco AB é a medida do ângulo central. Então essa é a medida do ângulo AO1B.
E a medida do arco DC é igual à medida do ângulo central DO2C. Então, ou seja, essas duas medidas aqui são iguais. Então, esses ângulos aqui são congruentes. Tipo, então eu tenho esse lado igual a esse ângulo igual a esse lado igual a esse. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, eu tenho que esses dois triângulos são congruentes. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, o triângulo AO1B é congruente ao triângulo DO2C. E daqui a gente tira que a medida do AB tem que ser igual à medida do DC. Né? Então, esse lado aqui tem que ter a mesma medida desse, que é exatamente isso que a gente mostra que a gente queria, né? Era a nossa tese. Tá? Então, é facinho de demonstrar só observando que esses dois triângulos aqui são congruentes.